Amém? Antes de sentar, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus é a famosa galeria dos heróis da fé. E eu quero pegar um trecho conhecido nosso, porém, nós vamos meditar em algo aqui para as nossas vidas. Acharam Hebreus 11? Amém? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Pode tomar o seu lugar. Em nome de Jesus. Fé. Hoje eu quero estar falando com vocês. Eu sei que já tivemos muitas ministrações a respeito de fé, mas tem algo que eu quero compartilhar com vocês mais uma vez. A palavra de Deus é sempre eterna. Amém, meus irmãos? Mesmo que você já tenha ouvido, mesmo que você já tenha praticado, mesmo que você venha a estar usufruindo de toda a bênção de Deus pela fé. Mas é importante relembrarmos, é importante entendermos alguns princípios de Deus. Fé é algo assim muito interessante na palavra do Senhor. Eu posso dizer que fé é como se fosse um documento de algo que você ainda não tem. Um documento de algo, de posse, de algo que você ainda não está nas suas mãos, não tomou posse. Vamos pegar um exemplo prático assim para a nossa vida. Vamos supor que você foi a um supermercado, fez compra, de repente o supermercado estava ali sorteando um carro. E você foi sorteado. E naquele momento eles já te chamam ali, faz aquela festa, aquela alegria, e ele não entrega o carro para você na hora, mas vai entregar algo ali, isso aqui é o seu carro. Esse papel, esse documento, qualquer coisa assim, simboliza o prêmio que você depois vai ir lá na agência pegar, ou então vai ali fora, seu carro estiver ali fora, porém, você já tem algo garantindo a sua posse. Amém, meus irmãos? E fé, resumindo, hoje fiquei pensando como que nós iríamos poder exemplificar. É isso. Agora, tem algumas coisas peculiares que é importante para usufruirmos da bênção de Deus. Sem fé, como nós vimos aqui, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não entraremos na eternidade. E aqui entra um princípio do Senhor para as nossas vidas muito importante. Então Ele quer que a gente venha usufruir desta bênção que Ele nos dá. E eu quero dizer o seguinte: os princípios de Deus são imutáveis. Amém? Os mesmos princípios que foram para aqueles da galeria dos heróis da fé que temos aqui, que muitos fecharam boca de leões, agiram e fizeram pela fé. Os princípios básicos do Senhor continuam sendo os mesmos. Ele é Deus e não muda. E nós vamos hoje tomar posse desses princípios para as nossas vidas. Nós vamos ainda polir mais a nossa fé. A fé, ela está baseada em princípios de Deus. Praticamente 3 princípios de Deus. Na sua palavra. Amém, meus irmãos? Fala assim, na palavra de Deus. O segundo princípio não é de Deus, é meu. Eu tenho que crer na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E o terceiro princípio é a efetivação da bênção.
Então Deus vem com a promessa, eu preciso crer na promessa dele, amém? E depois efetiva, pode ter certeza. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com as suas promessas. Todas as promessas de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é para nós, hoje. É para as nossas vidas, é para o nosso caminhar, é para o nosso dia a dia. Agora o que nós precisamos é entender esses princípios e aplicá-los. Quando nós falamos de crer, aguardar, esperar e entender, ouvir a palavra do Senhor, eu quero dizer o seguinte: qualquer coisa, olha, qualquer sentimento que possa haver e que não seja pautado na palavra de Deus, não é fé. Eu vou repetir aqui. Qualquer coisa, qualquer sentimento que não seja pautado na palavra de Deus, não é fé. Mesmo que às vezes no popular e por aí tenha o título de fé. Mas a fé bíblica, a fé verdadeira, é pautada na palavra de Deus. E esse princípio não muda. Isso nós temos e precisamos entender. A fé bíblica não é pensamento positivo. Amém, meus irmãos? A fé bíblica não é proativismo. A fé bíblica, ela não é misticismo. A fé bíblica também não é nenhuma declaração. A fé bíblica, ela não é um determinismo ou todas essas coisas. Eu quero dizer o seguinte, que muitas coisas funcionam. Nós temos aí os coaching, né, que dão aí muitos cursos, incentivos. E eu vou dizer para vocês muitas coisas interessantes para a vida profissional. Agora, quando se trata de receber e tomar posse da bênção de Deus, essas coisas de determinar, falar, pensamento positivo e etc., não se enquadra naquilo que Deus tem para nós como fé. Amém? Pode funcionar, e eu creio que funciona. Muitos aí fazem cursos, e nós temos treinamentos aí para que a sua empresa seja melhor, para você como profissional ser melhor. Maravilha, para você se aprimorar. Eu quero dizer o seguinte: uma pessoa muito proativa, e muitos acham que se pegar essas coisas que nós aprendemos, que é ensinado para a vida profissional, para a sua vida pessoal, e querem trazer isso para dentro da igreja, achando que vai resolver, e não resolve nada. Porque a fé bíblica não é baseada nessas coisas. A fé bíblica não é baseada em positivismo. A fé bíblica não é baseada em determinismo. Você pode pôr a mão aonde você quiser, e você pode falar quantas vezes quiser: eu determino, isso é meu e etc. Meus irmãos, não vai acontecer nada. Porque Deus age quando nós agimos pela nossa fé e cremos no que Ele fala. A palavra é muito bem clara. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Deus não precisa manusear nada, nem mexer com o emocional de ninguém, para que as coisas que Ele determinou aconteçam. Ele não precisa nada disso. Nós não precisamos sentir nada. Apesar que Deus é tão bom, que Ele até faz de vez em quando a gente sentir, né, tal, que é até interessante e gostoso. Mas Ele não precisa disso. E outra coisa, Deus é Deus. Sempre foi Deus, será Deus. E Ele não precisaria contar conosco. Ele poderia simplesmente fazer todas as coisas, proporcionar todas as coisas. Porém, há algo importante aqui. Ele espera e aguarda
que venhamos a crer e ter fé. Então, primeira coisa, vem a palavra. Deus disse. Segundo, eu creio. Pela fé. E como está aqui, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não estou vendo, que não se vê. Tire ver e pode pôr aí todos os nossos sentidos. Ver, sentir, amém, meus irmãos? Todos os sentidos. Então, mesmo que eu não esteja vendo, eu creio. Por que eu creio? Porque Deus nunca vai falhar no que Ele tem de promessa para as nossas vidas. E ponto final. Agora, entre Ele, o que Ele falou, e eu receber e tomar posse da bênção, eu preciso crer. E isso é pela fé. Vamos voltar ao exemplo do carro no supermercado lá do Leonardo. Ele fez uma promoção lá, e a hora que você gastasse mais que R$5.000 em compras, olha que chique, pela fé. Aí de repente você ganhou o carro. A hora que você está passando no caixa, toca lá um... A pessoa vem, o gerente da loja vem, e mais as pessoas que estão ali, parabéns, você ganhou o carro. Você fala assim, eu não acredito. Não, mas está aqui, o carro está estacionado ali fora, o carro está lá na agência, você vai buscá-lo, está aqui, está aqui o documento, você foi sorteado, você ganhou, o carro é seu. E você vai fazer assim, não acredito nessa baboseira. Vão chamar você de doido. Fala assim, pirou o cabeção. O que está acontecendo com esse camarada? E com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes rasgamos a palavra de Deus, muitas vezes jogamos no lixo, porque nós não acreditamos. Nós acreditamos em misticismo, nós acreditamos em tantas coisas, a humanidade acredita em tanta coisa por aí, acredita em notícias falsas, acredita em um monte de coisa, porém não acredita nas promessas de Deus para a nossa vida. Agora, os princípios são os mesmos. Tomaremos posse da bênção depois de ouvir a palavra. Marca aí, vai comigo rapidinho, no livro de Romanos, capítulo 10. Uma passagem também muito conhecida, eu cito bastante. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então nós precisamos de fé, amém, meus irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tomaremos posse das bênçãos, das promessas de Deus. Porque fé é crer na palavra de Deus. Capítulo 10 de Romanos, versículo 17. De sorte que a fé vem, fala assim comigo, vem. Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, não tem outro caminho. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Amém. Você quer tomar posse de todas as promessas que Deus tem para a sua vida? Amém. E olha que são muitas promessas de Deus para todos aqueles que pertencem à aliança que Ele fez com os homens. Mas a fé vem, nós precisamos da fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, sem fé nós não vamos tomar posse das bênçãos, e eu preciso da fé, e a fé vem. Não adianta você cantar corinho, não é do meu tempo, mas quem lembra lá atrás, né? Vem a fé, vem, vem, vem. Você lembra, né, Marta? Vem o carro novo, vem, vem, vem. Pela fé, vem, vem, vem. Aquelas coisas, não adianta. Depois quem quiser aprender, é só dar o tom aí, depois nós vamos lá. Então nós precisamos entender que não basta declarar, ficar falando, cantando corinho. A fé vem, realmente vem, quando eu ouço a palavra de Deus. Se eu não ouço o que Deus disse, não adianta, meu irmão.
as coisas não vão acontecer. E é por isso que nós precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos participar, ouvir as pregações da palavra. Eu posso sim estar ouvindo em casa, eu posso estar ouvindo aqui e ali, mas meus irmãos, é a palavra. Como que eu vou crer se não houver quem pregue? Como que eu vou tomar posse se a palavra não for ministrada? Como que eu vou usufruir da bênção se eu não conheço as promessas que existem para a minha vida? E é por isso que tem tanta resistência, obviamente. E o inimigo sabe disso, o diabo sabe disso, e nós vamos tomar posse hoje e entender esses princípios de Deus. Fala assim: Deus fala, eu creio pela fé, e a bênção chega. Simples assim. Ai, pastor, eu estou me sentindo muito abandonado. Ele é o seu pai e está contigo todo momento, em todas as horas, em todos os lugares. Ai, sabe o que acontece? Ai, acho que eu sou assim, uma pessoa que Deus não lembra de mim. E ele fala: tu és o meu filho amado. Ai, sabe o que acontece? As coisas, os problemas, as doenças. E ele fala: eu sou Jeová Rafá, o Deus que te cura. Meus irmãos, não que nós vamos cair no extremismo. Ai, a partir de agora eu não tomo mais remédio, a partir de agora eu vou parar, a partir de agora, tá. Meus irmãos, Deus usa o médico, Deus usa o remédio, Deus usa todas as coisas, mas Ele pode muito bem agir. De repente o próprio médico vai dizer para você: olha, não precisa mais. E nós precisamos entender esses princípios de Deus. Negligenciamos a palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Na bênção. Ele não faz acepção de pessoas. Mas Ele faz acepção de fé. Sabia disso? E por isso é importante nós entendermos e usufruirmos daquilo que Deus quer que venhamos a fazer. Faz acepção de fé? Faz. Está na palavra, meu filho. Jesus disse muitas vezes: olha, nunca tinha visto tamanha fé. E o próprio Senhor Jesus disse para outros: homem de pouca fé. Ai, bullying, né? Então Ele faz, sim, Ele age, e Ele vai agir à medida que nós formos fortalecendo a nossa. Então não podemos. Qual é a natureza da fé, pastor? A natureza da fé é uma coisa muito simples. É a linguagem de atividade do céu. A fé é a linguagem de atividade do sobrenatural de Deus. Quando estivermos na eternidade junto com o Senhor, é tudo pela fé, é tudo pela palavra de Deus. O trono do Senhor está estabelecido sobre a sua palavra. Deus reina pela sua palavra. E Ele permite para nós isso. Pastor, podia ser mais simples. Ele simplesmente falar e as coisas acontecerem. É que Ele sabe que nós precisamos de algo muito importante. Fala assim: dar valor. Se as coisas vierem sem você se mexer, você não dá valor. Sabe aquela história do filhinho de papai? Aquela história, todos conhecem. Vocês estão acordados, gente? Aquela história do filhinho de papai. Ai, papai, estou querendo uma bicicleta. Está aqui. Passa lá no Eliel Felipe, leva. Quando você quiser. Depois eu passo lá e pago. Ah, eu estou querendo um carro. Ah, qual que você quer? Ah, eu quero aquele que tem um B, um M e um W, eu acho. Não, papai te dá. Meus irmãos, o que acontece?
não dá valor, não tem valor. E esses princípios de Deus, Ele é Pai, e Ele quer da mesma maneira que venhamos a dar valor para as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, Ele fala, ó, eu vou te dar isso, porém, você vai ter que exercer a sua fé, você vai ter que fazer a sua parte. E quando nós falamos de fé, é um exercício, sim. E isso tudo nós precisamos entender. Você que é pai, eu já falei uma vez, e vamos relembrar aqui, aproveitando o ensejo dessa palavra. Eu dou mesmo tudo para o meu filho. Porque aquilo que eu não tive, eu quero que ele venha a ter. Porque hoje eu posso dar. Eu vou dizer um segredo para você. Hoje você pode dar para o seu filho, porque você teve que ralar e valorizar as coisas. Se você começar a dar de mão beijada para o seu filho, sem que ele sinta os valores das coisas, vai perder tudo. Meu pai falava de um ditado, e realmente creio ser verdadeiro. Ele falava assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque se não valorizar, acaba. E Deus está fazendo isso, Ele colocou isso não para atrapalhar a nossa vida. Ele colocou a questão da fé, do exercício da fé, para que nós realmente dessemos valor para as bênçãos que vamos receber. Não basta depor a mão, determinar, falar, não basta fazer vãs repetições, achando que isso vai trazer a resposta de Deus. Deus responde quando eu respondo a Ele, com a minha fé, crendo na palavra dEle. É um exercício. A fé tem que ser exercitada. Quando nós não exercitamos, tem uma palavrinha na Bíblia que exemplifica isso. Chama estultícia, ignorância. Porque você não crê naquele que é verdadeiro, é estultícia, burrice. Se eu não creio no que Deus está falando, meus irmãos, então não resta mais nada. Então nós vamos entender, nós vamos tomar posse, porque há aí um princípio de Deus. Eu quero dizer o seguinte: o pontapé inicial Deus nos dá. Sabia disso? Ele dá a todos, sem exceção, a mesma porção de fé. Sabia disso? Essa fé é o pontapé inicial. O pontapé inicial. Eu entro para o reino de Deus quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu sou bebê na fé. Aí ele é uma porçãozinha pequena. Porque sem fé ninguém vai ao Senhor. Então o começo, a hora que chegam e anunciam a boa nova para mim, anunciaram para você, você que está aqui, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Você fez isso por quê? Porque Deus te deu uma porção de fé. Agora, existe um esforço. Fala assim comigo: esforço. Para fazer crescer a minha fé. E eu vou recebendo as bênçãos na maneira que eu for crescendo. E o crescimento é um esforço. Uma criança quando nasce, nós vemos esse exemplo. Vamos pegar esse exemplo físico. A hora que ela respira pela primeira vez, ela chora. Vocês já viram isso? Não é possível que nunca viram. Às vezes o médico tem que dar uma ajudadinha, né? Segura assim, hein? Por que chora? Porque ela nunca respirou. Teve um esforço. O pulmão estava colado, gente. Já viram bexiga quando você compra no supermercado? Balão. O que acontece? Ela está
ligada, grudada. Você tem que fazer um esforço tremendo para poder começar a encher aquele balão. Depois que ele encheu uma vez, aí você pode se esvaziar, enche de novo, esvaziar. E por que a criança chora? Porque ela teve que fazer um esforço para o seu pulmão abrir, para entrar a primeira vez o ar com oxigênio. Tudo é esforço. O dom da vida Deus deu. Deus criou aquela criança no ventre da mãe. Ele formou tudo, colocou ali aquele pulmão, colocou tudo ali. Porém, Deus falou, olha, você vai ter que fazer um esforçozinho aí para começar. Depois você vai respirando. Quem tem filho aí sabe. A famosa dor de barriga. Amém? Cadê os pais? O seu filho nunca teve dor de barriga? No comecinho, novinho? Teve? Chorou? Gente, é uma maravilha. Um chacoalha, outro chacoalha. O pai tem que trabalhar cedo, e aquela criança chorando, você não está aguentando mais. Aí a mãe fala, não, agora é sua vez, não, agora vai você. E aquela criança chora. E pode fazer. Aí começa um remedinho aqui, um não sei o que ali. Esquenta uma fraldinha com o ferro, põe na barriguinha e faz isso, faz aquilo. Sem falar na simpatia, misericórdia. Por que a criança está chorando ali no início? Porque todo o aparelho digestivo dela nunca trabalhou. O seu intestino nunca trabalhou. Ficou 9 meses paradinho no ventre da mãe. Aí Deus fala, agora meu filho, você vai mamar, e aquilo que entrar você vai ter que digerir. E os músculos começam a mover no intestino. Quando o músculo parado move, dói. Você crê nisso, não? Se você não crê, é porque você nunca foi numa academia, nunca fez um exercício, nunca fez coisa nenhuma, não deu uma andada em volta da sua casa. Gente, você está lá estagnado, parado. Aí de repente vem aquela questão, puxa, minha barriga está aumentando. Preciso fazer um exercício. Aí você resolve. Gente, na primeira noite você não dorme. Concorda comigo? Qualquer coisinha que você faz, um negocinho ali, aquele exercício mais básico do básico, para quem nunca fez, fala assim, esforço. Por isso que a gente faz a comparação, eu gosto de fazer a comparação da fé com os nossos músculos. A partir do momento que a criança nasce, ela já começa a ter que se esforçar. Esforçar para respirar a primeira vez. Esforçar para começar a digerir os alimentos que ela antes não precisava digerir. Tem que se esforçar para começar a gatinhar. Tem que se esforçar para começar a andar. Tem que se esforçar para começar a falar. Tudo é esforço. E eu quero dizer o seguinte, a nossa fé, o nosso caminhar, também demanda esforço. Aqueles que se esforçam, tomarão posse da bênção do Senhor. Agora, ensinado, um evangelho café com açúcar, um evangelho melzinho na chupeta, em que, não precisa, é só determinar, é só levantar a mão, é isso, Deus faz. Não, Deus faz, porém Ele quer que a gente venha dar valor, e para dar valor Ele quer que a gente venha se esforçar, e para se esforçar, nós temos que crer na palavra dEle, para depois Ele fazer. Pega na palavra. É bonito você pegar aqui os heróis da fé, é bonito a gente pegar, vamos lá, Hebreus 11, pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício do que o seu irmão. Deus falou, olha, tem que entregar um sacrifício. Enoque foi transladado, não viu a morte, ele andava com Deus. Deus falou, olha Enoque, você é tão bom meu filho, tão bom que, olha, você não vai nem morrer, eu vou já te levar com vida. Mas o que aconteceu? Ele creu no Deus a que ele servia. Amém, meus irmãos? É bonito falar de Enoque, de Abraão, de Sara. É bonito falar de todos aqueles que agiram e fizeram. E o Senhor diz para nós, eu sou o mesmo Deus.
e aguardo você a crer no que eu digo. A gente recebe, às vezes pela internet, um monte de pataquada. Mas uma vez eu recebi uma chargerzinha assim, vários quadrinhos, e o camarada, crente desviado. Já viu falar de crente desviado? A gente não conhece ninguém, mas faz de conta, né? Eu não acreditava, é porque eu sei. E ele foi fazer um alpinismo, de repente escorrega, e cai lá na montanha, e pá, tem uma arvinha, ele segura. Ali ele lembra de Deus. Ai, Senhor, me ajuda. Ai, Deus, me perdoa. Nessas horas a gente lembra de pedir perdão de todos os pecados. A gente pede perdão até pelo pecado que a gente ainda não cometeu, já fica já no crédito, né? Ai, Senhor, me perdoa. O Senhor fala, não, te perdoou, tá tudo beleza, tudo 10. Ah, me ajuda. E Deus fala com ele, solta. Não solta. Solta. Não, me ajuda. Eu te ajudo. Solta, abre a mão, solta dessa árvore. Ele caiu e morreu. Ai, pastor, que história trágica. Porque ele segurou. Não aguentar mais. Teve uma morte súbita. Aí as mãos abriram. Ele estava a 1 palmo do chão. Mas o medo era tanto que ele não tinha coragem de olhar para baixo. E Deus estava falando, solta, pode soltar. 1 palmo. Ai, por que Deus não falou que era 1 palmo? Porque Ele aguarda que a gente venha a crer na sua palavra. Meus irmãos, pega os heróis da fé. Se ele chegasse para Moisés naquela hora do aperto de fazer atravessar o famoso beco sem saída, o desespero de Moisés, no meio, pedra aqui, montanha na direita, montanha na esquerda, na frente o mar, atrás o exército de Faraó. Desespero de Moisés. Senhor, me ajuda, o que eu faço para sair de lá, morrer aqui, ou morre afogado, ou morre nas mãos do Faraó, o que a gente faz? Ele simplesmente vira, diga ao povo que marche. Fala assim comigo, diga ao povo que marche. Gente, pensa, se coloca no lugar dele, aquele 5 milhões de pessoas. Fala assim, olha, vamos marchar. Para onde? Para o mar. Não tinha outro lado. Ele não sabia, Deus não falou para ele, olha, a hora que chegar lá, você pega o seu cajado, levanta e o mar vai abrir e vocês passam. Ele não falou nada disso. Assim como não falou com Josué que ia segurar o rio, ele não falou com aqueles que estavam na fornalha, Medraque, Misaque e Abidenego, que estavam na fornalha, que olha, fica sossegado, vocês vão entrar lá, mas não vai se queimar. Gente, a palavra, fala assim, a palavra de Deus se cumpre. Se Deus falou, pode entrar, nem um fio de cabelo não vai queimar. Eu quero ver se fosse nós. Gente, a hora que chegasse na porta da fornalha, eu já ia, Deus cumpre, fala assim, Deus cumpre com a sua palavra. Fala assim, Deus zela pela sua palavra. Então o que Ele aguarda e espera de nós, que venhamos a progredir. Pastor, mas não estou recebendo nada, não tem bênção nenhuma, as coisas não acontecem. Vai ao livro de Gálatas, para a gente poder entender esse princípio. Livro de Gálatas. Eu quero pegar a partir do capítulo 3, verso 26. O finalzinho do capítulo 3 de Gálatas. Amém, meus irmãos? Todos vós sois filhos de Deus em Cristo. Tudo culmina em Cristo. Nós fomos feitos filhos de Deus por causa de Jesus. Ele era o filho unigênito, depois tornou-se primogênito. Você é filho de Deus aí? Amém, na benção. Vamos continuar. Verso 7. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea,
pois todos vós sois em Cristo, em Cristo Jesus. Amém? Aqui só para aproveitar, todos somos filhos do Senhor. Amém? Não interessa se é dessa nacionalidade, daquela nacionalidade, se é dessa descendência ou daquela descendência. Não adianta você bater no peito, ai, a minha descendência, eu vim dos europeus, ai, eu vim não sei de que país, ai, porque o meu bisavô, meu filho, o teu bisavô já não tem nem cabelo dele mais. E Deus está falando, olha, independente de se for homem ou mulher, se for esse ou aquele, vocês são meus filhos. E isso tudo por Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a... Deus fez uma aliança com Abraão. E ele deu promessas para Abraão. Falou, olha, os teus filhos eu vou cuidar. A tua casa eu cuido. A tua saúde eu cuido. E ali tem, olha, uma infinidade de bênçãos que ele prometeu a Abraão. Ai, pastor, mas foi para Abraão. Lá não tem nada a ver com Abraão. É lá Israel, os descendentes, judeus. Nós fomos enxertados. E o Senhor está falando, todas as bênçãos que prometi a Abraão e a sua descendência são nossas. Amém? Fala assim, todas as bênçãos que Deus prometeu na aliança com Abraão me pertence. Amém, meus irmãos? Bonito, porém precisamos exercer a fé. Nós precisamos crer. Precisamos tomar posse. Aí efetiva a bênção. Agora olha o capítulo 4. Por que comigo não acontece? Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, e ainda que seja senhor de tudo. Ainda que o herdeiro seja menino. Menino aqui no original grego é kulios. Kulios quer dizer menor e imaturo. E eu quero dizer o seguinte, por que muita gente não usufrui da bênção? Por que muitos ficam empacados? Aceitei Jesus. E tem muita gente que achando que é só aceitar Jesus. Não, meu filho, ainda tem um caminhar. Existe um esforço para crescer. E tem muitos na síndrome de Peter Pan. Tem muitos que não crescem. E aqui Paulo estava falando, e ele diz para nós, o Senhor diz, olha, o herdeiro, enquanto for menino, em nada difere do escravo. Em nada. Precisa de babá, precisa de um tutor. Olha o outro versículo, versículo 2. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Até o Pai falar, tá bom. Deixou de ser menino. E o povo não quer se esforçar. Tudo demanda esforço. Ai, pastor, não tem um jeito mais fácil? Não tem jeito de eu comprar fé pela internet? Não tem um disque fé? Não. É um esforço. E a fé vem quando eu ouço a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A fé vem. E a hora que você vence uma coisa, você cresce um pouquinho, o Senhor fala, beleza, agora mais um pouquinho para você crescer. E assim vai, de fé em fé. Paulo fala, terminei a minha carreira, guardei a... Amém, meus irmãos? E o que o Senhor aguarda de nós hoje é isso. Precisamos entender que não existe coisa fácil. Tudo demanda esforço. No campo espiritual, no nosso caminhar, no nosso crescimento, demanda esforço. Se nós não nos esforçarmos, não vamos conseguir. Só para rapidinho, vai lá comigo, 2 Pedro. Um pouquinho mais à frente aí, 2 Pedro.
Pedro mostra aqui a respeito disso. Capítulo 1 de 2 Pedro. Acharam aí, meus irmãos? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha como que ele começa essa carta. A todos aqueles que alcançaram a fé como eu tenho alcançado. Então existem diferenças de fé. E não adianta você ficar olhando para o seu irmãozinho do lado. Eu queria ter a fé igual a do pastor André. O senhor falando, tá bom, então se esforça. Amém? É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, eu queria ter o físico do Tiago. Como é que é a marmita dele? Deve ser umas couve-flor, umas coisinhas assim. Eu queria ter o físico do Tiago. O senhor vira para mim, então se esforça. Eu queria ter a fé do Fabrício. Então se esforça. O Fabrício tem conquistado isso, o pastor André tem conquistado aquilo. Porque o Tiago tem conquistado mais isso. Porque Deus tem abençoado. Porque eu sou abandonado de Deus, porque não vêm as bênçãos para mim. Porque o senhor está falando, porque você é preguiçoso, você não se esforça. E eu não estou falando de esforço no natural, eu estou falando de esforço no espiritual. Amém, meus irmãos? A bênção vem quando eu creio e me esforço. Olha só que interessante, capítulo 1 mesmo, de 2 Pedro, um pouquinho mais à frente, versículo 5. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade ao conhecimento do domínio próprio, perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Acrescentar. Com toda a diligência. Sabe o que quer dizer diligência? Eu sei, pastor, eu assistia filme de faroeste, aí tinha a diligência que andava assim. Não é isso, meu filho. Diligência é esforço. Fala assim comigo, esforço. E ele está falando, olha, não tem outra maneira. Quando nós entramos no reino de Deus, nós temos uma medida de fé. E tem gente que empacou ali, fica ali, não sai dali. E o Senhor está falando, cresça, se esforça. Quanto mais se esforça, mais consegue, mais bênçãos você toma posse. Por isso que falou o profeta Abacuque, e também Paulo repetiu em sua carta. O justo viverá repete comigo, o justo viverá pela fé. Meu filho, isso aí não é para ficar só papagaiando. É para nós colocarmos em prática. Crer na palavra do Senhor. Mas para eu crer na palavra, eu tenho que me alimentar da palavra. Eu tenho que receber a palavra. Amém? Nós vamos tomar posse hoje, eu quero estar orando com vocês. Amanhã eu darei continuidade, eu vou estar ministrando aqui. E como que Deus faz a nossa fé crescer. Amém, meus irmãos? Mas isso amanhã nós vamos ver. Porque existe um crescimento da fé. Não adianta você querer pular etapas. Tiago, tem como? Pastor Maurício, seja bem sincero. Seja bem sincero. Chegar na academia e falar assim, não, que ficar fazendo assim com a mão? Não, eu quero já virar o pneu de trator. Tá certo? Que sinceridade preciosa. Não tem como, gente. E amanhã nós veremos isso. Fala assim, para cada momento, para cada etapa, fala comigo, a preciosa fé. Amém, meus irmãos? Fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós vamos tomar posse da palavra do Senhor. O Senhor vai multiplicar a nossa fé, porém existe um esforço. Não tem outra maneira. O reino de Deus é tomado por... E aquele que se esforça,
se apodera dele. Amém? Não adianta olharmos para o outro. E cada um de nós vamos estar numa posição. Amanhã estarei falando a respeito disso. É a sequência que Pedro coloca aqui. Mas o mais importante agora é entendermos que o nosso Deus segue os seus princípios. Amém? Fala, primeiro ele fala, depois eu creio pela fé, a bênção vem. Amém? Não tem outro caminho. Inclina a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero repreender agora toda a artimanha do inimigo, tudo aquilo que age nas nossas vidas tentando roubar a nossa fé em Ti, Senhor. Repreendo agora toda a artimanha do inimigo de colocar falsas fés. Nós cremos, Senhor, que é somente na Tua palavra. A fé verdadeira é pautada na palavra do Senhor. Ensina-nos hoje a confiar na Tua palavra, nas Tuas promessas, no Seu agir na nossa vida. Enquanto estivermos aqui, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Cada vez que a minha